Por que ele é o primeiro e o mais seguro degrau para o investidor iniciante, tá bom? Então, vou mostrar para vocês para quem que é essa live, por que o Tesouro Selic ele é a melhor opção para quem está começando agora. Vou mostrar um pouquinho dos dados aqui do Brasil para vocês verem como que tá fácil ser diferente e sair da média, tá? Que vocês podem com pouco esforço conseguir muitos resultados, mas tem que ser esforços constantes e direcionados, tá bom? E como que vocês podem fazer esse primeiro passo, dar esse primeiro degrau? E é o primeiro degrau de muitos outros degraus que vocês podem subir para conquistar uma futura aposentadoria, antecipar uma aposentadoria, ou quem sabe viver da sua liberdade financeira, ter liberdade de escolha. Enfim, esse pode ser, parece simples, mas esse pode ser o primeiro passinho para vocês de muitas coisas boas, tá bom? Então, vamos começar aqui. Para quem que é esse vídeo? Então, gente, para quem que é essa live de hoje, tá? Essa live de hoje é para vocês que estão iniciando, assim, é a primeira vez que vocês estão tendo contato com o mundo dos investimentos. Às vezes vocês já ouviram falar, têm até vontade, mas aí começa a surgir um monte de nomes, um monte de siglas que assusta e o medo faz a gente nos paralisar. Então a gente acaba não prosseguindo com alguns passos que podem ser primordiais para o futuro de vocês, tá bom? Então é realmente para quem não entende nada de investimentos, para quem nunca fez nenhum investimento, para quem ainda não tem uma reserva de emergência também e deseja ter e nem sabe o que é uma reserva de emergência, eu vou falar nos próximos slides o que significa essa reserva de emergência. E também para quem esse daqui não é para quem já está avançado, para quem já está no mercado financeiro, para quem já está investindo há muitos anos, tá? Esse daqui é mais para do zero mesmo, para quem quer dar os primeiros passos nesse mundo dos investimentos, né, dar o primeiro degrau, subir o primeiro degrau na questão de construção do seu próprio patrimônio, da sua própria aposentadoria, tá bom? E uma reflexão, tá? Você precisa agir agora, independente da idade que você estiver, para você conseguir antecipar a sua própria aposentadoria pelos seus próprios esforços e não depender simplesmente de ninguém. Você precisa começar agora, independente da idade que vocês têm. Então vocês têm que deixar esse medo de lado, esse medo do não conhecimento, enfrentar eles e encontrar passos firmes para um objetivo principal, tá? Vocês precisam ter claro, qualquer pessoa precisa ter muito claro que o INSS ou qualquer aposentadoria pública, ela vai ter um grande problema no futuro. E se a gente não quiser ser escravos de frequentes reformas que vão ter que acontecer para não quebrar o país, ou de trabalhar durante anos e chegar lá na frente e descobrir que o valor que eles vão te pagar não vai pagar nem a cesta básica da semana, então vocês precisam começar agora, tá? Vocês precisam agir a partir de agora, independente da idade de vocês, independente do que vocês almejam para a vida. O futuro de vocês vai ser determinado pelo que vocês escolherem agora como finanças, assim, o que vocês vão construir a partir de agora. Então, você pode imaginar, mas não sei se eu vou vir até amanhã, quero aproveitar a vida agora, enfim. A chance de vocês viverem até amanhã é muito grande, a chance de vocês viverem até chegar uma idade mais avançada é muito grande. E o processo em si, eu posso dizer que ele é transformador, porque aí vocês vão entender que muitos dos nossos gastos
não são para satisfação pessoal dos nossos verdadeiros valores. A maior parte dos nossos gastos é para agradar ao próximo ou para mostrar para o próximo que você está bem, enfim. E aí vai passando uma vida inteira você vivendo nesse mundo de ilusões, querendo parecer algo que você não é, vivendo valores que não são de vocês. Vai chegar lá na frente e vocês vão entender que tudo que vocês fizeram não valia a pena e o que vocês tinham que fazer, que era simples, não começaram, só que aí já não tem mais tempo, tá? Então, não esperem ter esse arrependimento de chegar lá na frente para poder falar assim, eu deveria ter começado isso antes. Isso daí é, assim, 100% dos meus alunos falam isso. Desde os mais novinhos, teve jovens de 20, 22 anos falando, agora que entendi, eu devia ter começado antes. Até os senhores com idade mais avançada falaram exatamente a mesma coisa. Então, esse é um arrependimento global. Então, não deixe que isso aconteça só lá na frente, antecipe, tá? Essa questão de vocês começarem a construir o próprio patrimônio de vocês. Não esperem pagar para ver as consequências, porque as consequências elas já são meio claras desde agora, tá? E para quem que é essa live? Assim, se você é jovem, menos de 30 anos, em torno de 20, 19, 20, 25 anos, se vocês acham que isso daqui não é pra vocês, porque, eu tô muito nova, quando eu estiver mais pra frente, eu vejo isso, não deixa que isso aconteça, porque você tem que usar o tempo a favor de vocês. Quanto maior o tempo que vocês fazem aportes para o seu futuro, para o seu patrimônio, menor o esforço que você precisa fazer. Poxa, como assim? Você vai poder fazer aportes, né, os valores mensais, de um valor bem menor do que se você tiver numa idade mais avançada. Porque você vai ter ao seu favor o tempo, e o tempo ele é o melhor amigo dos juros compostos, que é juros sobre juros, e os juros sobre juros eles trabalham com o tempo. Então, independente da idade que você tiver, comece, porque isso o seu eu futuro vai agradecer muito, tá bom? Mas se você também já tá com uma idade entre 30 e 40 anos, aí você chega e fala, agora eu já tô com uma idade muito avançada, não é pra mim. Não é tarde demais. O importante é vocês começarem, tá bom? Vocês vão precisar ter mais maturidade. O que vocês têm a favor de vocês é uma maturidade maior. E com isso vocês vão conseguir tomar decisões melhores para canalizar e ter mais impulso para que isso aconteça, tá? Para vocês terem uma ideia, eu não comecei com 20 e poucos anos, comecei depois dos 30 e deu certo. Porque eu fui muito consistente, eu tive um objetivo principal definido e eu fui, assim, eu não tive medo, eu fui buscando, eu fui arriscando, perdi muita coisa, mas o que eu ganhei de conhecimento e o que esse conhecimento me pagou a longo prazo não tem preço, tá bom? Não pense que já é tarde demais, não pense que agora que vocês já estão beirando 40, 50, que é só esperar que o INSS vai pagar vocês. Comecem, tá? Ainda assim, vocês começando com 30 anos, vocês conseguem antecipar a aposentadoria sem precisar chegar até os 65 anos, tá? Não coloquem isso na cabeça de vocês que vocês vão viver do INSS. Vocês vão chegar lá na frente, chegar cansado, já no momento que vocês não têm muita energia da juventude para trabalhar, com alguns problemas de saúde a mais, e vai descobrir que o que eles vão te pagar não vai ser suficiente, tá? Então, é possível. Eu comecei a partir com 32 anos, mais ou menos, então é possível ter uma mudança muito radical na vida de vocês, nos valores de vocês, e conquistar coisas que vocês nem imaginam, começando com pequenos passos, igual eu vou mostrar para vocês. Bom, gente, qual que é o jeito errado, né, de começar a investir, de começar a querer construir o seu próprio patrimônio? As pessoas, assim, às vezes pegam e decidem,
pronto, eu vou investir todos os meses, eu quero construir meu patrimônio, mas agora que eu tô no jogo desse negócio de investimento, eu quero ter uma rentabilidade boa. Já que é para fazer assim, eu tô abrindo mão de algo que eu poderia estar fazendo agora, de algum conforto agora pro futuro, então eu quero que renda bem. Só que aí, essa ganância, esse querer muito em pouco tempo, faz vocês terem extremamente vulneráveis com questões de apostas, com questões de jogos, com questões de pirâmides, tá? Não é muito difícil ver esses dados acontecerem. Se vocês buscarem qualquer notícia, vai ser muito comum essa questão de pessoas caindo em golpes de pirâmides financeiras, pessoas colocando assim o dinheiro de até benefícios do governo em apostas ou em joguinhos, essa fezinha, etc. Vai que um dia eu ganho. E o que eu posso dizer é a chance, isso daí não é segredo para ninguém, vocês podem pesquisar qual que é a chance de ganhar nesses jogos. Eles mostram alguns pequenos ganhadores para servir de isca, e aí vocês falam, então isso é possível para mim. Só que vocês só vão ser mais uma massa de manobra, vocês só vão ser mais um para alimentar essa pirâmide, tá bom? E assim, é um dinheiro muito... imagina que você trabalhou, se esforçou para você jogar numa aposta. Tá? Se vocês pegassem esse dinheiro que vocês jogam em apostas, né, que grande parte da população está jogando, e isso são dados alarmantes, e ao invés disso buscasse investir esses dinheiro a longo prazo, vocês iam assim se surpreender com as consequências positivas que isso pode ter, além de todo o conhecimento para essa jornada. É sobre isso, é sobre esse processo, tá? Então, assim, dinheiro fácil, da mesma velocidade que vem, ela vai embora, porque vocês não tiveram a capacidade de fazer o dinheiro pelas próprias mãos. Agora, quando você tem a capacidade de fazer pelos próprios esforços e conhecimentos, tem algo que ninguém vai roubar de você, que é a sabedoria, o conhecimento. Então, vocês podem até ter alguma oscilação, ter feito alguma coisa, escolha errada, mas a chance de vocês se reerguerem vai ser muito rápido, porque vocês calibraram em conhecimento. Ao passo que jogos é dinheiro jogado e não volta mais, tá? A chance de ganhar é 1 em milhões. E mesmo as pessoas que ganham, elas acabam perdendo, porque elas elas vão voltar a ter o valor de dinheiro que elas são capazes de administrar. Como elas nunca fizeram, elas nunca vão poder administrar valores grandes. Agora, a pessoa que começou aos pouquinhos, ela já vai entendendo a dinâmica, já vai entendendo a questão do esforço pelo tempo, o que é abrir mão de uma coisa hoje para colher frutos no futuro com muitos dividendos, tá? Então isso é um ponto muito importante sobre essa jornada de didática, tá bom? E outra coisa errada para quem que tá começando agora, tá? É deixar tudo que tem em poupança. Ter poupança não é errado, principalmente na questão aqui do Brasil, que a grande parte da população ela é endividada ou é inadimplente. Se você tem um dinheiro na poupança, isso é muito bom. Só que assim, já que você tem a capacidade de juntar um dinheiro e deixar na poupança, por que não deixar em algo que é tão seguro quanto mais seguro do que a poupança e ter um rendimento maior, né? Por que não fazer isso? Então é sobre isso, tá? A live é justamente para mostrar para vocês que é possível ter um rendimento muito maior em um local muito mais seguro e de uma maneira simples. Só que tem alguns passos até chegar lá, e o preço pago para esses passos é o que faz com que a maioria das pessoas não corra o risco, não tenha nem o esforço de dar esses passos, tá? Então eu trouxe um dado aqui bem interessante, segundo o relatório da Ambima, que esse daqui é uma pesquisa feita em 2023 relativa a 2020, a evolução de 2021 a 2022,
da população inteira brasileira, olha isso, gente, apenas 36% é investidora. Então, imagina, de todo o país, o Brasil é tão gigantesco, com tantas pessoas, milhares de pessoas, apenas 36% de brasileiros investem. Menos da metade. Olha como que tá fácil sair de uma média brasileira, tá? Então, se você tem qualquer valor já guardado, isso já é um grande passo, mas por que não dar um passo melhor e mais seguro e com um objetivo definido, tá? Então, olha aqui, ó, 36% investidor. Desses 35%, 25,9%, 26% deixa em poupança, tá? E é muito interessante porque esses 26% é a maioria que deixa em poupança. O resto é tudo tão pequenininho, as porcentagens, que não dá nem para ver lá no gráfico. Então eles deixam, o segundo lugar é fundos ou previdência, que é menos de 1%. Então a maioria mesmo deixa em poupança. É uma questão até histórica, às vezes a gente herda o comportamento que a gente teve dos nossos pais, a gente vem de pais que não vieram de investimentos também e acaba fazendo os mesmos comportamentos. E a poupança acaba sendo aquela coisa, né? Você deixa o dinheiro em um lugar que você já conhece, um lugar que você sabe que pode tirar a qualquer momento, que tem rentabilidade. Eu era um pouquinho assim, antes de começar a estudar e ter essa mudança com relação ao patrimônio, a fazer o dinheiro trabalhar para mim, o que eu fazia? Eu confiava em quem eu achava que só sabia mais do que eu, que eram nos bancos e nos gerentes de bancos. A maior parte do dinheiro que eu juntava, que não era muito, não tinha muito esforço não, eu só juntava por uma questão de pais mesmo falando, não, guarda, mas eu não sabia guardar direito, e aí eu deixava tanto em poupança quanto em CDBs muito ruins indicados pelo próprio banco, e era daquelas bandeiras premium e tudo mais, e mesmo assim eles indicavam coisas muito ruins, tá? Então, não vale a pena, assim, você confiar em algo que eles estão vendendo para o benefício próprio deles e não para vocês. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês passos para vocês terem mais inteligência financeira para saber se eles realmente estão ajudando vocês ou estão querendo vender alguma coisa para benefício próprio. Tem muito conflito de interesses, tá? E principalmente eu vou mostrar qual que é o caminho correto para quem realmente quer fazer o seu próprio patrimônio e investir, que não é em banco. E um outro ponto também que precisa estar claro é que poupanças, você empresta o dinheiro para um banco e bancos podem falir, tá? Então isso é um dado que realmente pode acontecer. A geração de agora não viu muitos bancos falirem, mas se a gente pegar a geração dos nossos pais ou dos nossos avós, eles vão poder dar exemplos muito claros de bancos falindo, como o Banco Bamerindos, Banco Nacional, enfim, tem outros bancos que acabaram falindo e causa muito transtorno, tá bom? Além disso, apesar de parecer ser seguro, de parecer crescer o valor todos os meses, que era essa sensação que eu tinha, bom, tá crescendo, tá maior do que o mês anterior, então tá rendendo, eu tô feliz. E não é bem assim, tá? A poupança, ela tem um rendimento menor do que o tesouro, que é o protagonista dessa live que eu vou mostrar pra vocês. Então, por que não colocar em um lugar que é melhor e rende mais? Tá? Então esse é o ponto também. E qual que é o jeito certo, né, da gente começar? Então é justamente isso, já pegando o link do que eu falei para vocês antes, é começar com algo que é mais seguro, que você não dependa de apostas, que não dependa de algo que você já conhece, que falam que é para fazer isso, que é a poupança.
que vai trazer tranquilidade para sua jornada, para você poder dar esse primeiro passo, tá? Vocês saindo da poupança, indo para o tesouro, vocês vão ver que vocês vão fazer parte de uma minoria muito pequena da população brasileira, menor ainda, viu? De verdade. Então, é importantíssimo vocês... É importantíssimo vocês focarem nisso, tá bom? E para poder ter esse início de jornada seguro. Se vocês já começam a dar o primeiro passinho em algo que é muito volátil, que varia muito, por exemplo, colocar as suas primeiras poupanças, né, o primeiro dinheiro que você conseguir guardar em ações, por exemplo, olha quão volátil pode ser, né? Algum presidente fala alguma coisa, aí vai lá para cima ou vai lá para baixo, então é extremamente volátil, sendo que você não precisa passar para isso para dar o primeiro passo. Então, dê o primeiro passo, vai colocando os dedinhos aos pouquinhos para vocês entenderem que é algo melhor e mais seguro do que vocês já têm hoje, tá bom? E vamos começar agora, né? Por que o Tesouro Selic? Então, para quem não sabe, o que é tesouro, né? O tesouro você empresta dinheiro justamente para o governo federal. E aí vocês podem estar se imaginando, poxa, mas governo? E aí se o governo falir? E eu não gosto muito desse governo, ou eu não gostava do governo anterior, etc. O que pode acontecer? Eu não quero investir no governo. Só que o que vocês têm que pensar é o seguinte, faz de conta que tem uma crise muito grande aqui no Brasil, vai dar um problema muito grande, já é visível, etc. E você prefere deixar o dinheiro num banco porque você confia mais. O banco está aí há tanto tempo, então por que não, né? Só que aí, se vier uma crise muito forte, você acredita que o tesouro seja menos seguro? Para o tesouro falir, todos os bancos precisam falir antes, eles vão colapsar antes, tá? Então esse é o primeiro ponto de reflexão de vocês. O tesouro é o governo, então ele é o local mais seguro que se pode investir, tá? Até maior do que os próprios bancos. Bancos, querendo ou não, eles podem colapsar e não é tão raro. No começo do ano passado, teve alguns pequenos bancos que faliram nos Estados Unidos, inclusive tinha um medo muito grande que entrasse em colapso meio generalizado, eles deram uma segurada, mas isso pode acontecer e pode ser um negócio em cascata. Aqui no Brasil a gente tem bancos grandes, bancos sólidos e bancos que estão aqui há muitos anos, então é raro, acho que, de acontecer, mas se acontecer com um, pode acontecer com todos, tá? Então tem que ser uma crise muito grande pro governo quebrar inteiro, assim, tá? E mesmo se quebrar, os bancos vão quebrar antes. Então é o nível de segurança mais seguro que tem aí justamente no governo. E outro ponto que é muito interessante e é pouco falado é que o governo, né, junto com o Banco Central, é o único que tem o poder de imprimir dinheiro. Nossa, como assim imprimir dinheiro? A gente tem uma quantidade de dinheiro em circulação. Eu não vou entrar muito em detalhes dessa parte econômica, tá? Mas tem questões que levam os governos a imprimirem dinheiro, como foi o caso da pandemia e tudo mais, para aumentar o dinheiro em circulação. Isso não é bom, mas às vezes é necessário, como foi na pandemia. E eles são os únicos que podem fazer isso, né? O Banco Central é o único que tem o poder de fazer isso, de imprimir dinheiro. O banco, ele não pode imprimir dinheiro. O banco, o que ele pode fazer é dar o dinheiro que ele já tem, tá? Então ele não pode imprimir dinheiro, mas o governo pode. Então é mais um ponto de reflexão e segurança. Então ele tem a capacidade de aumentar a disponibilidade de moeda em circulação. Então, se der algum problema, se tiver risco deles não terem dinheiro para honrar com os credores, eles têm o poder de imprimir dinheiro para continuar honrando os credores, tá bom?
E outro ponto, né, que é o ponto que é o único ponto que a maioria vê e não vê esses outros dois pontos antes, é justamente que o tesouro tem uma rentabilidade melhor do que a poupança. Então vamos ver alguns números aqui, tá? Então, para quem está começando é muito interessante sempre pegar um ponto de referência que seja algo que vocês conhecem. Então, para quem não sabe, a poupança ela tem duas regras, que é a regra dos 8,5% da Selic. A Selic é a taxa mãe de juros, que ela é divulgada a cada 45 dias no Copom. Então, hoje ela está em 11,25%. E a partir do 8,5%, então se a Selic estiver acima de 8,5% é uma regra, que é 70% da Selic. Abaixo de 8,5%, ao contrário, perdão, abaixo de 8,5% é 75% da Selic e acima de 8,5% é 6,5% ao ano, mais taxa referencial, tá? Hoje, a poupança está rendendo em torno de 7,9% ao ano. Então, gravem essa informação, tá? Vocês não precisam saber certinho se isso é bom ou se é ruim, só gravem essa informação de 7,9% ao ano. Para todo investimento também, como aprendizado, o período é muito importante. Você vê uma porcentagem e você não sabe qual que é o período, sempre pegue a porcentagem versus o período, se é o dia, ao mês e ao ano. Aprendendo isso é o que vai fazer com que vocês não caiam em pirâmides que prometem 10% ao dia, tá? Porque isso não acontece. Então vamos lá. Quanto é que rende então o Tesouro Selic como base de comparação? O Tesouro Selic, ele está hoje em 11,65%, ou seja, ele é bem maior do que esse 7,9%, tá? Então ele rende mais do que a poupança mesmo. E o que a gente precisa fazer, né, para conseguir começar essa jornada? Então agora aqui é bem mão na massa. Então a primeira coisa assim eu não sei de nada, não sei como começar, nunca ouvi falar disso, agora que eu tô entendendo pouco, tá, eu decidi que eu quero emprestar então o dinheiro pro governo porque eu entendi que é o lugar mais seguro. O que eu faço daqui para frente? A primeira coisa que vocês têm que fazer é definir o valor que vocês querem alcançar. Gente, isso aqui é extremamente importante. Se vocês não têm um objetivo, qualquer caminho serve, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que parar e refletir é colocar um valor realmente que é o valor que vocês querem alcançar nesse primeiro degrau. Vocês têm vários degraus que vocês podem subir, inclusive é interessante fazer isso, já pensar assim, bom, eu quero ter no futuro não sei quanto, mas agora esse meu primeiro degrauzinho é X. Então, para você conseguir alcançar, vamos fazer de conta, R$1 milhão, eu preciso ter o esforço dos meus primeiros 50 mil, tá? Então, quebre em mini metas para você poder escalar toda essa jornada. Então, primeira coisa, dessa jornada inteira que vocês querem, então eu quero alcançar R$1 milhão, mais ou menos. Qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro degrau que vocês têm que subir? E uma sugestão aqui é o que esse primeiro degrau seja justamente a reserva de emergência. E o que é a reserva de emergência? É um valor que vocês vão ter, que vocês não vão pretender utilizar. Vai ser o primeiro degrauzinho e vai ser aquele valor que vocês vão deixar lá quietinhos. Mas como assim? Eu vou trabalhar, vou juntar e não vou usar? Justamente. Sempre pensa assim, a maioria que tem carro, por exemplo, se você tem carro, você tem seguro de carro? Você gosta de usar o seguro de carro a todo momento? Você gosta de ficar batendo o carro para ficar acionando o seguro de carro? Não, mas se bater, é bom que tenha, certo? Então, a reserva de emergência é justamente essa dinâmica. Então, é algo que você vai ter lá, que você não pretende usar, mas sabe que está lá para te dar segurança, tá bom? E qual que é o valor que vocês podem estimar desse primeiro degrau? De 6 a 12 meses do custo de vida de vocês. Então, pegue aí, calcule
o custo de vida de vocês, multiplica por 6 ou por 12. Eu sou conservadora, extremamente conservadora, eu sempre coloquei 12 meses. Então, por exemplo, eu tenho um custo de vida de 5 mil reais, você faz 5 mil reais vezes 12. Esse vai ser o primeiro degrau da sua reserva de emergência aqui no Tesouro Selic. Então, você já vai saber qual que é o valor que você quer atingir nesse primeiro degrau. Isso é extremamente importante. Lembre-se que esse é o primeiro degrau de muitos degraus que vocês vão subir. Então, essa é só a primeira etapa, mas tem muitas outras lá pra frente, tá bom? E o que você precisa fazer? Ponto 2 é abrir uma conta em corretora, tá? Eu altamente recomendo vocês abrirem conta em corretora e desvincular de banco. Hoje os bancos, até por essa competição com corretoras, elas estão disponibilizando tanto o Tesouro como outras coisas gratuitamente, coisas que não era possível antes, e facilitando o acesso. Mas o banco, ele é um lugar para a gente pegar dinheiro emprestado, é para a gente consumir, tá? Então, o banco, ele foi feito para ter um vendedor lá, que é o gerente te vendendo alguma coisa. Já a corretora de valores é como se fosse um supermercado. Você vai lá, você entra e você compra o que você quiser. E lá é focado para investidor. Então, tem uma diferença muito grande entre corretora e entre bancos, tá? Então, a corretora é para investidores e o banco é para pegar dinheiro emprestado. Por que eu também dou essa indicação de desvincular e abrir conta em corretora? Para você focar o da corretora a construção do seu patrimônio, para você não cair em tentação quando algum gerente te empurrar alguma coisa que parece que é boa. Se ele não está vendo o seu dinheiro, se você não está no Open Finance, ele não vai saber o quanto você tem, ele não vai ficar te empurrando baseado no que você tem. Agora, se você deixa o dinheiro lá, você vai ver, eles vão ficar te abordando, querendo te vender um monte de coisa. E principalmente para quem está começando a jornada, a gente tem que cortar pela raiz qualquer tentação, porque tem muitas tentações. E a gente tem que focar no objetivo principal, que é a jornada da escalada, que é ir chegando cada vez mais em outros degraus, tá bom? Então, esse é um ponto que eu altamente recomendo, é abrir uma conta em corretora. Hoje é super fácil abrir conta em corretora, tem várias disponíveis e todas elas têm uma navegação muito mais fácil do que até bancos. Elas foram feitas para ser no digital. Corretoras não têm agências físicas, tá? Elas são feitas para ser tudo no digital. O suporte, pelo menos as que eu tive contato, é bom, assim, nunca tive problema, sempre tudo online, então funciona, tá? Então não precisa ficar com medos de investir em corretoras. Outro ponto também que não vejo comentarem muito é sobre a questão, e se a corretora falir? E se acontecer alguma coisa com a corretora? Eu não vou também aprofundar aqui, porque o foco hoje é Tesouro Selic, mas a corretora ela é só uma custodiante. O que significa? Ela tem a custódia, que é como se ela estivesse guardando o seu investimento. Uma vez que ela fale, a sua custódia pode ir para outros lugares. Então, se ela falir, ela não vai levar o seu investimento junto com ela. É diferente de banco. O banco vai levar junto o seu investimento. Agora, a corretora, ela pode até o sistema dela falir. Aí a custódia está lá na B3, no Tesouro Selic, você pode transferir para outro banco de investimentos. Então, esse é um ponto também interessante que eu não vejo muito ser falado. Bom, e o que você precisa fazer? Ponto 3 é determinar o valor que você vai investir todos os meses. Se pague primeiro e viva com o restante. Esse ponto é muito interessante, gente. Então, imagina assim, seja lá no ponto 1, vocês definiram o valor total, né? Que vocês vão querer atingir no primeiro degrau de vocês, né? Primeiro degrau da escalada. Mas agora, cabe a cada um de vocês determinar por quanto tempo vocês vão permanecer nesse primeiro degrau. Como assim? Isso vai depender do esforço de vocês com o valor mensal que vocês vão fazer o aporte.
Se você quer muito atingir, não, eu quero sair desse primeiro degrau porque eu quero ter contato com outros tipos de investimento nos outros níveis, né, nas outras degraus da escalada, nossa, aí ó, eu vou abrir mão disso, daquilo, então eu vou investir bem mais do que eu imaginava por mês. Então você vai atingir num curto período de tempo, um tempo mais curtinho. Agora, se você está numa situação, hoje eu só consigo R$500, tudo bem, é R$500, não tem problema, bora colocar R$500. O importante é começar e você ter uma expectativa de tempo. Então, se hoje você vai investir R$500, você divide o valor total desse primeiro degrau, por exemplo, a gente quer 60 mil dividido pelo valor que vocês vão conseguir colocar todos os meses, que é R$500. Lá vai dar a quantidade de meses que vocês vão ter que investir para atingir o primeiro degrau. Isso é importante para setar expectativa, para vocês não acharem que é só um clique, que é só uma arrastada para cima que vai fazer com que vocês atinjam o primeiro degrau. Não, vai ser a constância, o valor que vocês se pagarem todo mês versus a constância do tempo. Pro ponto que é muito importante, gente, não esperem chegar no fim do mês para ver o que sobra para poder investir. Faça o contrário. Se pague primeiro e viva com o restante. Isso daí é um favor que vocês estão fazendo pro eu do futuro de vocês, tá? Se vocês perceberem o quanto de coisas que a gente acaba gastando e a gente depois nem lembra, a gente vai passando cartão, vai passando Pix, vai passando dinheiro. A gente faz um inventário financeiro, ó, o dinheiro vai escorrendo e a gente nem sabe o porquê. A gente nem sabe se está ligado com os nossos valores, a gente nem sabe se isso contribuiu para ter um momento de felicidade com as pessoas que a gente ama. E tá indo, ó, dinheiro em rara. Ao passo que se você já se honrar primeiro, então você reserva e vive com o resto. Você vai ter uma atenção muito maior. Poxa, agora eu tenho que, ó, é isso daqui. Então, assim, ó, isso daqui, desse daqui eu vou ter que passar um mês, eu vou ter que pagar minhas contas, eu vou ter que pagar meu aluguel, eu vou ter que pagar a minha comida. Então, já começa a mudar um pouquinho a dinâmica com relação ao que você enxerga sobre o dinheiro. As pessoas só veem o valor do olerite e só vê gastando tudo. Ah, dá pra passar, dá pra pagar. E aí, acaba que nunca resta nada. Só que não se trate assim. Se você só colocar o que resta, é assim que você está tratando a você mesmo, como um resto. E não é assim que a gente tem que se amar, a gente tem que se colocar assim num ponto que de valor, de quanto mais eu conseguir me fortalecer, crescer, mais eu posso ajudar o próximo, mais eu posso ensinar o próximo também. Então tem que ser diferente, se coloque numa posição que você vai priorizar você antes de qualquer outra coisa que você depois nem vai lembrar. Então se pague primeiro, tá? Outro insight importante o INSS e o FGTS, eles não têm dó de vocês. Eles tiram de vocês já lá na folha de pagamento. Vocês nem veem o que eles fazem com o dinheiro de vocês. Então, se eles fazem isso com vocês e depois não vai retribuir da maneira que vocês esperam, por que vocês não fazem igual? Nesse ponto, vocês têm que imitar eles. Então, já tira na fonte, só que aí esse dinheiro vai ser para você. Diferente do INSS, que esse dinheiro nunca vai ser seu. Então, se paguem primeiro. Essa é uma dica de ouro, tá? E você vai ver que conforme vai avançando na escalada, vocês vão entendendo o quanto que o dinheiro é mal utilizado, o quanto o dinheiro é energia. Então, o quanto que a gente coloca essa energia do dinheiro em coisas que não fazem sentido pra gente, em coisas que às vezes é para agradar o outro, em coisas que às vezes é para mostrar pro outro que você tá bem. Então, assim, viver de aparência custa caro. Então, custa os seus valores, porque não é o que te faz dormir tranquila, tá? E te custa o seu futuro, porque o seu eu do futuro, se você tratar o seu eu de agora sim, o seu eu do futuro vai sofrer muito mais. Então, parece que é um agrado, parece que eu mereço, mas o preço que você está pagando já aqui e no futuro vai ser muito maior. Então, não deixe isso acontecer, tá bom? E ponto número 4 e último, analise em quanto tempo você vai atingir esse primeiro degrau e já faça planos para os próximos seguintes. Isso é muito interessante, gente. Então,
como a gente falou, você tem o valor do primeiro degrau, você conseguiu estipular o valor que você vai colocar todos os meses, divide o valor total pelo valor que vocês vão conseguir colocar todos os meses, vocês têm o tempo, que é super importante, tá? Então, nesse tempo todo, você tem que fazer um compromisso com você mesmo, você tem que honrar você mesmo e ir fazendo esses aportes, independente do que for, tá? Inclusive, gente, uma dica, para aumentar os meus aportes, eu comecei a fazer renda extra até dizer chega. Um dia eu conto pra vocês aqui, mas eu fazia muita renda extra, tá? Então, isso me ajudou bastante. Quando eu descobri essa dinâmica, como que funciona e como que fazer o dinheiro trabalhar para você pode ser transformador e libertador, principalmente para você não depender de sistemas falidos, isso daí mudou a minha vida, tá? Então eu espero que realmente vocês entendam, vocês consigam pegar essa dinâmica também e se honrem, tá? Pensa que todo o sacrifício que vocês fizerem agora, o seu eu do futuro vai agradecer e muito. Então, assim, já defina esse tempo e se você quiser diminuir esse tempo, que era o que eu fazia, eu sempre sou muito conservadora, né? Então, eu determinava o tempo, 1 ano e meio? Beleza, 1 ano e meio, tá? Então, eu honro R$500. Mas e se eu colocar 750? E se eu fizer R$200 de hora extra por mês? Será que melhora? E eu fazia. Então, assim, tenha em mente isso de sempre, a partir do momento que você tem essa meta de médio prazo, você colocar energia para diminuir, porque quanto mais você diminuir essa meta de médio prazo, mais você vai conseguir alcançar de longo prazo, e é mágico, isso realmente acontece, tá? E o segundo ponto é assim, ó, às vezes vocês chegam no primeiro degrau, consegui, e realmente tem que ser celebrado, ó, consegui o meu primeiro degrau, só que aí beleza, já acabou então, já consegui, tá tudo certo. O último degrau tá tão longe, nossa senhora, aposentadoria, e aí acaba desistindo, e aí acaba consumindo toda a energia que vocês colocaram no primeiro e não segue os outros degraus. Então, qual que é a recomendação que eu dou pra vocês? Subam esse primeiro degrau, mas principalmente quando vocês já se acostumarem, porque vai virar rotina para vocês vão virar investidores assim assíduos. Quando virar rotina e ficar um negócio mais fácil, o que vocês têm que fazer é aproveitar bem o tempo e investir em vocês mesmos. Já vai analisando, poxa, eu vou conseguir esse primeiro passo em 1 ano e meio, mas daí quando chegar nesse 1 ano e meio, eu já vou fazer isso, aquilo. Tá? Eu já vou começar, eu quero comprar uma ação, eu quero comprar um fundo imobiliário. Então já começa durante a jornada para o primeiro passo, já entender qual que vai ser o seu segundo passo, tá? Porque é assim, senão vai chegar lá no primeiro passo, vocês vão chegar cansados, desistir achando que já é game over. Não é. Vocês sempre têm que já focar certinho, ó, eu quero atingir isso em quanto tempo, já olhando para o segundo. Então assim, poxa, qual que é o segundo passo? Né? Na escalada eu tenho, assim, cada degrau, qual tipo de investimento é sugerido para cada degrau e os valores. Então, por exemplo, eu atingi o primeiro degrau, qual que é o segundo? Quais são os tipos de investimentos que tem lá? Poxa, eu tenho vontade de investir, por exemplo, em ações porque eu achei que é legal. Que tipo de ação que eu vou investir? Quais? Então, vai anotando nomes de empresas que fazem sentido para vocês ser sócio, vai anotando o que vocês precisam entender para começar a investir nesse tipo de coisa. Então, durante o processo do primeiro degrau, já vai se ambientalizando para o seu próximo nível, porque isso sim vai gerar um efeito assim cascata absurdo de resultados, tá bom? Então, foque muito assim não subestime essas pequenas metas, tá? Foque muito nisso, foque nessas conquistas, dê o primeiro passo. Então, se você não tem absolutamente nada, determina um valor para vocês começarem a investir todos os meses.
abram uma conta na corretora, ela é simples, busquem lá por Tesouro e Tesouro Selic. No Tesouro Selic vai ter duas opções de prazo de vencimento. Peguem a de vencimento mais longo, que é a de 2029, tá? Invistam todos os meses. Então, se paguem primeiro, determine esse valor, se pague primeiro. E, paralelo a isso, já vai imaginando, poxa, qual que é o meu segundo degrau, o que eu preciso investir de conhecimento, o que eu quero aprender, tá? O que isso vai me proporcionar. Então, já vai construindo essa jornada que ela é infindável e ela é maravilhosa, porque é o conhecimento, e o conhecimento ninguém pode roubar de você. Então, pode acontecer o que for, mas você vai saber ressurgir das cinzas porque você tem o conhecimento aqui. Então você vai, isso daqui vai te possibilitar ter liberdade independente da situação que acontecer, tá bom? Então é justamente para... Eu já tive muito medo, eu não conhecia nada, mas é aos pouquinhos, vai dando um passinho de cada vez que vocês realmente vão conseguir resultados que vocês nem imaginam. Vamos ver aqui... Espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Muito obrigada e vejo vocês na próxima live.